Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ações que estão assim, ó, extremamente baratas para esse mês de junho. Inclusive uma delas é a mais barata da bolsa, atualmente com um earning yield de mais de 24%. Beleza, vamos para a ação número 1, que é a Valid, de código VLID3. Essa aqui é uma companhia de segurança digital e física que atua nos setores de meios de pagamento, de telecomunicações, sistema de identificação e até de marketing digital. Hoje ela está situada em 16 países entre América, Europa, África e Ásia. Mas começou aqui no Brasil, lá em 1957. Se a gente for olhar para a performance, nos últimos 12 meses, as ações da Valid valorizaram 34%, por mais que nos últimos meses ela venha com uma queda mais recorrente. Agora, se você olha para os últimos 5 anos, a alta foi de 39%. E você vê que a maior parte desse tempo ela passou de lado, entrando num bom momento, basicamente de um ano para cá. E esse bom momento está muito atrelado aos resultados recentes que a Valid divulgou. Afinal de contas, a gente está falando de um lucro que mais que dobrou, e a empresa terminou o primeiro TRI de 2024 com caixa líquido. Mais especificamente, o que a gente vê é uma variação de 148% nesse lucro no começo de 24. E o grande impacto nesse lucro veio de uma venda que a Valid fez de uma outra empresa chamada Cubic, uma empresa que atua na área de IoC, Internet das Coisas. Foi justamente por causa dessa venda que pela primeira vez desde o IPO da Valid na bolsa, ela tem mais caixa do que dívida nesse momento. Você consegue ver isso por essa imagem ali destacada. Agora, é claro que eu não estou citando as ações da Valid aqui porque ela teve uma boa venda de um outro negócio, um lucro completamente não recorrente e está com bons resultados. É claro que bons resultados impulsionam o ranking de uma empresa que gera caixa e fica mais barata, mas não é assim que a gente toma decisões aqui no Clube do Valor. Para isso, a gente pode usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui do Clube do Valor para digitar o código da Valid e olhar para as principais métricas dela. Está com cotação atual de pouco mais de R$17, PVPA muito próximo de 1 e um PL ali em quase 7. Todas essas 3 aqui, contando com o EV/EBIT, são métricas de valuation, para a gente ver se o preço dessa ação está descontado ou não. Mas o que importa de verdade para a gente é o EV/EBIT, porque é através dele que a gente chega no nosso famoso earning yield, que para a Valid nesse momento é de mais de 22%, colocando ela como a 4ª empresa mais barata de todas da bolsa. E eu sei que você está no canal Seu Dividendo e a gente está falando de ações baratas aqui. E muita gente fica na pergunta: pô, Felipe, mas tu fala de estratégia de ações de dividendos, a máquina de dividendos lá, mas agora tu está falando de uma estratégia de ações mais baratas da bolsa. Afinal de contas, qual delas é a melhor? Qual é a certa para você, investidor, para mim, para qualquer pessoa que gosta de bolsa? E a resposta mesmo é que não existe resposta certa. Eu, particularmente, eu gosto de ter uma parte da minha carteira visando buscar ações mais baratas e uma outra parte buscando ações mais de dividendos. Isso permite com que você una o melhor dos mundos. Um bom fluxo de caixa sendo gerado na tua conta, mas também buscando o alto potencial de crescimento que as ações baratas podem ter. A minha defesa mesmo e do Clube do Valor é que você tenha uma estratégia. O que eu não quero é ver ninguém comprando ação porque viu um vídeo que fala de 3 ações no YouTube. Aí você vai lá, compra aquelas ações. Mês que vem já não sabe mais o que faz com aquelas ações, compra mais 3 ou 4 e vai empilhando ativos na tua carteira. Uma estratégia de investimentos não pode deixar dúvida de quando você vai comprar um ativo e quando você vai vender um ativo. Ah, Felipe, mas eu não tenho tempo nem conhecimento suficiente para acompanhar o mercado o tempo todo. Eu tenho meu trabalho, até tenho um patrimônio para investir, mas eu estou trabalhando, eu estou focado em crescer. E tá tudo bem. Para a grande maioria das pessoas, você não vai ter tempo suficiente para você montar a tua carteira de investimentos, criar a sua estratégia ou acompanhar de perto cada empresa que você investe. É justamente para resolver essa dor que a gente aqui do Clube do Valor existe. Não só nos conteúdos gratuitos que a gente fornece aqui para vocês, mas com o nosso serviço de Wealth e consultoria, que a gente já ajuda a investir mais de R$2 bilhões de todos os nossos clientes somados. Por isso que se você é uma das pessoas que está focado no seu trabalho, quer investir cada vez mais, já tem patrimônio, não tem tempo ou não se sente seguro o suficiente para investir sozinho, criar a sua estratégia, cara, você precisa participar de uma consultoria gratuita que a gente está oferecendo. É nela que um dos nossos especialistas vai olhar para como é que está o teu patrimônio hoje e ver o que é que você pode melhorar baseado nas nossas estratégias que são criadas e cuidadas por nós todos os dias. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião de um especialista certificado que respira mercado financeiro todos os dias. Para você participar, é só clicar aqui em cima, ó, nesse link ou no primeiro da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a segunda empresa do vídeo, que é uma empresa muito barata e que valorizou 23% de um ano para cá. E se a gente olha para os 5 anos atrás, ela na verdade está com uma queda de 1%. Ela está no mesmo patamar. Isso já considerando dividendos. Que afinal de contas, se a gente não considerasse dividendos, nos últimos 5 anos a gente estaria falando de uma queda de 40%. E a recuperação recente da cotação dessa empresa acontece justamente por causa de bons resultados em 2024. A gente vê um lucro subindo 8% aqui no começo desse ano, sem falar no caixa disponível de mais de 1,7 bilhão que ela tem nesse momento.
E é justamente isso que tem permitido com que a dívida da empresa venha sendo reduzida nos últimos meses. E como essa empresa em questão ela é ligada ao setor de mineração, ela acaba sofrendo ou se beneficiando da variação do preço do minério de ferro. Como esse ativo vem caindo demais no ano de 2024, só agora ele deu uma leve recuperada, acaba que a empresa sofre junto também. Agora, por que ela tá barata? Vamos de novo aqui na planilha. Planilha essa, inclusive, que você pode baixar no segundo link daqui da descrição do vídeo para você fazer suas próprias análises e comparações entre ativos. Tudo 100% gratuito e atualizado pelo nosso time de gestão. O que a gente vê é um EV/EBIT dessa empresa aqui muito similar ao da Valide, mesmo que o PVPA esteja acima junto com o seu PL. E também com dividend yield de quase 13% nos últimos 12 meses. E é por isso que ela fica com um earning yield de mais de 23%. Ela é a terceira empresa mais barata da bolsa. E eu tô falando da CSN Mineração, código CEMIN3. E aí, beleza, a gente falou de duas empresas, mas antes de te falar da terceira, preciso te alertar duas coisas que não dá para deixar de falar aqui. Primeiro, nada aqui é uma recomendação. A lista de ativos desse vídeo é representações que estão dentro de uma estratégia já bem montada para mostrar os ativos mais baratos da bolsa. E não são só 3 ativos, são 20 ativos nessa carteira. E o segundo ponto, mesmo para quem segue uma estratégia de ações com 20 ativos diferentes na sua carteira, você precisa lembrar que isso aqui é sempre para o longo prazo. Ou seja, se você tem uma projeção de precisar do seu dinheiro daqui a 1, 2, 3, 4 anos, cara, sinceramente, esse vídeo não é para você. Eu imagino que a maioria de vocês esteja com isso alinhado, só que o óbvio precisa ser dito muitas vezes. E aí pode ficar a pergunta agora. Felipe, mas por que 20 ativos? Não é muitas ações não na carteira? Afinal de contas, foi isso que a gente já viu de pergunta aqui nos comentários do YouTube. Só que esse número 20, ele não saiu da cabeça da gente. Tudo começou na leitura do livro A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, de um cara chamado Joel Greenblatt, onde ele desenhou uma coisa que até hoje a gente usa como revolucionário. Ele testou a quantidade de ações suficiente para reduzir ao máximo o risco de uma carteira. Mais especificamente, o risco não sistemático, aquele que está atrelado a um ativo ou outro específico e não ao mercado como um todo. E quando a gente vive uma crise como o Covid, subprime em 2008, e a gente está no mercado de ações, o que a gente vê naturalmente é todas as ações caindo juntas. Agora, existem momentos que a gente não está em crise e que ainda assim alguns ativos caem muito. Para evitar esse risco não sistemático de alguns ativos caírem e machucar você no seu patrimônio, o que o Joel Greenblatt descobriu foi: 2 ativos reduzem 46% o risco não sistemático, 4 ativos reduzem 72%. 8 reduzem 81, 16, 93, 32, 96. Ou seja, para diversificar bem, mas não pulverizar a tua carteira, você precisa de algo ali entre 16, 20, 25 ativos. E aí aqui no Clube do Valor a gente deu um passo a mais. A gente resolveu testar como é que os 20 ativos mais baratos da bolsa performaram em relação aos mais caros nos últimos 25 anos. E o que a gente vê é uma rentabilidade de 5 vezes mais quando a gente compara os ativos mais baratos, que subiram muito mais, com o Ibovespa ou os ativos mais caros, que subiram muito menos. Então, se você também tem um apetite a risco um pouco mais alto, volatilidades maiores, de ativos que têm uma projeção de valorizar muito maior, você precisa conhecer a estratégia das ações mais baratas da bolsa. E está toda escrita nesse e-book que a gente está disponibilizando gratuitamente para você, junto com 10 ações que estão dentro das mais baratas da bolsa nesse momento. Você pode baixar gratuitamente clicando nesse link aqui em cima ou no terceiro da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a terceira e última ação do vídeo. Essa que valorizaram 55% nos últimos 12 meses e que em 5 anos foram 430%, mesmo com muita volatilidade. Você vê que ela sobe muito às vezes, cai muito às vezes também. Boa parte da boa valorização dessa empresa vem do aumento do lucro. Foram 655% de alta quando comparado a 2023. Na mesma linha, o endividamento da empresa vem ganhando foco e vem sendo reduzido, já que ela está conseguindo gerar mais caixa. E essa aqui é uma empresa que vai fornecer urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil. E aí, se a gente compara ela aqui com as outras duas, a gente vê uma cotação de pouco mais de R$ 9 na bolsa nesse momento, um EV/EBITDA de 4,47, um preço por valor patrimonial abaixo de 1 e um PL abaixo de 6. Tudo isso com dividend yield abaixo de 5 também. E é por isso que ela é a primeira, a ação mais barata da bolsa nesse momento, com um earning yield de quase 25%. Estou falando aqui da empresa Positivo, de código POSI3. Dito isso, se você assistiu esse vídeo e quer continuar aprendendo no YouTube, você pode assistir esse outro, onde eu te mostrei as empresas que estão mais pagando dividendos nesse mês de junho também. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido aqui hoje para você, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu estou esperando no próximo conteúdo.